Bom, então nós reservamos agora aí uns 30 minutos para a gente fazer uma sessão de perguntas. Estamos aqui também com o Vinícius, o nosso coordenador do Conselho Técnico Consultivo. Depois tu quer dar uma palavrinha também, Vinícius, por favor. Então, enquanto a gente está se organizando aqui, por favor, Vinícius, dá uma saudação aqui para a turma. E eu peço para os nossos palestrantes que tomem lugar aqui, por favor. Boa noite. Eu não cheguei em tempo para a abertura, peço desculpas. O Conselho Técnico Consultivo, que faz parte da diretoria desse sindicato, ele tem feito assim, está aqui para levantar questões, para tratar de discussões de assuntos que dizem respeito à categoria e que levam à frente eventos como este. Achamos assim da necessidade de trazer para a área de engenharia discussões tantas, né, que são necessárias a nível nacional, aqui da nossa cidade e do nosso estado. E saíram aqui eventos muito importantes. Tratamos do carvão, do petróleo, e estamos agora tratando do empreendedorismo, e estou achando excelente as experiências que estou vendo aqui. Vontade contada minha, porque esses acertos e erros também fez parte da minha vida profissional. Estou fazendo 40 anos esse ano de atividade profissional, e isso que eu vi aqui faz parte efetivamente do dia a dia. Quero dizer, professor, que minha filha fez o Junior Step e criou asas depois disso. Enfim, que a questão do empreendedorismo, já na escola, acho fundamental. Mas quero dizer, do ponto de vista que da vida, da experiência que a gente tem, né, de ter colegas e de ter empregados, então, devo dizer assim, tem pessoas que têm o ímpeto e outras que não nasceram com isso. E eu acho que a coisa de ter o ímpeto, né, essa coragem, muitas vezes, de ir à frente, não é, digamos assim, não é para todos, né? E aí é que entra o sindicato. O sindicato não é tanto para aqueles que têm ímpeto, mas o sindicato tem uma tarefa de percorrer o estado inteiro e verificar pessoas que, quer dizer, colegas, que não estão ganhando aquilo que a lei manda ganhar. E não tem nem condições, lá onde é que estão, se não tem uma entidade que ajuda, né, a verificar que eles têm, sim, direito e condições de ganhar mais, de repente produzir mais, e que a própria prefeitura e a própria empresa, geralmente em órgãos públicos. Então, a questão do salário é importante? Claro, é importante. Né? Mas daí tem pessoas que não têm aquele ímpeto. Eu digo ímpeto, né? E a necessidade que temos aí, e o que faz esse sindicato, é dentro dessa função. Muito obrigado, parabéns, sucesso o Marcos Capello trouxe essa discussão aqui, e com sucesso. Olha o pessoal que está aqui, e dê muita importância também para o pessoal que está iniciando e que está querendo mudar de trabalho. Leva à frente aí. Obrigado. Bueno, gente, bom, em primeiro lugar, eu quero de novo agradecer a todos vocês. Acho que uma coisa foi colocada aqui por todos vocês, e o tempo que eu fiquei no Sebrae, eu tive lá 6 anos, eu acho que foi isso, né? Realmente, sempre quando alguém me perguntava o que é o mais importante como característica empreendedora, e uma coisa que sempre me vinha na cabeça, acho que a Viviane falou um pouco e transpareceu nas palavras de vocês, eu sempre dizia assim, puxa, não faça nada que não for por paixão. Se aquilo que você fizer se confunde entre o hobby e o trabalho, então realmente você certamente vai longe, né? Então acho que assim a palavra paixão sempre eu tive muito presente assim em ver empreendedores que conseguiram desenvolver, fazer o seu sonho se tornar realidade. Mas a gente vê que e aliás uma outra coisa também, né, que a pior coisa que a gente pode dizer para um empreendedor de sucesso é assim, puxa, que sorte que tu tivesse.
porque, na verdade, muitas vezes não, eu acho que na imensa maioria das situações, o sujeito deu certo porque ele trabalhou, ele se ferrou, né? E aí a gente, às vezes, numa análise superficial, diz assim, puxa, que cara de sorte. Não, mas por trás daquilo realmente teve muito trabalho. E muito aqui, como o pessoal colocou, algumas situações em que as lições aprendidas, às vezes de situações que não foram tão de sucesso naquele momento, serviram para embasar uma outra experiência mais na frente. Eu queria pedir, antes que viesse a primeira pergunta daí, queria pedir para a Viviane falar um pouco mais para o pessoal, Viviane. Tu não falasse uma coisa super importante que o Sebrae tem, que é um programa que se chama Empretec, e que foi desenvolvido pelas Nações Unidas há não sei quantos anos, e que é, digamos, o carro-chefe hoje do Sebrae, e que ele é realmente assim um divisor de águas para todo empreendedor. Eu gostaria, Viviane, conta um pouco para nós aí como é que é o Empretec e, eventualmente, o que esse pessoal que está aqui poderia chegar mais perto do Empretec. Ok. Bom, o Empretec, como o Marco falou, ele é um seminário, ele é um trabalho imersivo, então são 6 dias de trabalho intenso, né, que muitas vezes dura 24 horas, porque tem muitas atividades, muitos desafios a serem cumpridos, e ele trabalha basicamente no comportamento empreendedor, ou seja, que características, que foi um pouco do que eu mencionei, que são necessárias para que o empresário ele possa seguir em frente. Bom, esse trabalho ele foi desenvolvido a partir de uma pesquisa que foi feita, então, com empresários de maior sucesso no mundo, e as características que eles tinham em comum, então, que essa pesquisa elencou como, então, os fatores que conduziriam a uma melhor experiência empreendedora. Então, durante esses 6 dias, essas características, como persistência, rede de contato, acompanhamento de indicadores, com qualidade daquilo que está sendo entregue, eles são monitorados, avaliados, incentivados para que essa pessoa, ao final desse período, ela tenha desenvolvido essas características. Então, o que significa dizer que alguns temos mais características desenvolvidas em graus diferentes, né, e isso, obviamente, com aptidões e com aquilo que gostamos de fazer, mas elas podem ser desenvolvidas também. Então, esse seminário ele se propõe a isso. E é o primeiro exame, realmente. Eu acredito, como eu falei, o comportamento ele é fundamental para qualquer tipo de negócio, e a partir desse seminário, certamente ele é um divisor, ele ajuda a tomar decisões, e as pessoas saem absolutamente tão motivadas desse seminário que a recomendação, no final, é que nenhuma decisão seja tomada nos próximos dias, porque ainda pode ser no calor da emoção do seminário. Legal. Obrigado, Viviane. Bom, nós temos aqui, eu acho que um bom conjunto de perguntas. Aliás, eu achei bem interessante aqui quem é o Everton. O Everton, além de fazer uma pergunta interessante, ele também quer saber se algum dos presentes pode dar uma carona para ele, para Canoas ou até o Transurb. Isso que eu chamo de cara empreendedor. Mas o Everton, eu acho, Jaime, essa aqui talvez mais para ti. Aliás, a pergunta que ele faz é a seguinte: uma startup pode ser enquadrada na categoria do microempreendedor individual? Na verdade, até assim, Jaime, a gente tinha pensado fazer também uma inserção de alguma palestra que falasse mais especificamente sobre startups. Porque às vezes o pessoal... falar aqui, tá bom? Então, assim, se tu puder aproveitar essa pergunta... O que é uma startup, né? Uma startup é uma empresa, uma MEI, pode começar, que tenha alto potencial de crescimento. Então, geralmente, em áreas de tecnologia, isso acontece. Ou seja, o que ela precisa ser? Uma empresa nova, que tenha alto potencial de crescimento. Qual é o papel de uma aceleradora? Já que ela tem alto potencial de crescimento, a aceleradora entra com capital. No caso da UAU, a gente entra com 50 mil, se é só uma ideia, ou
com 150 mil, né, por 10% do capital da empresa. A ideia é acelerar e durante 2 anos tem um acompanhamento. Muito mais importante do que o capital é a rede de contatos e a mentoria que se dá. São 93 investidores, mentores, né, que ajudam, então, essa empresa a crescer. Eu digo sempre que nós, no papel de investidores e mentores, nós temos que acelerar, seja o crescimento, seja a morte. Porque um jovem que está... Nós estamos botando dinheiro a gente recupera. Um jovem que gasta 10 anos da sua vida numa furada, e que talvez... Pior, se a gente der errado e resiste, né, resiste bem psicologicamente, ou como eu, vocês veem que eu não estou aqui, passei da depressão, mas tem gente que entra na depressão e fica. E fica deprimido. Embora tenha gente que se deprima também no serviço público, talvez até mais. Mas tudo bem. O meu nome do meio é polêmica, né? Então depois eu quero tomar. Então, o que é uma startup? Né? Não sei se eu expliquei. É uma empresa que tem alto potencial de crescimento. Pode ser MEI, pode não ser. O que não é uma startup? Uma empresa, por exemplo, onde tu está vendendo hora-homem. Ou seja, uma empresa de serviço que vende hora-homem, a não ser que ela tenha uma maneira diferente de vender alguma coisa que vai dar escala, que vai dar volume. A escalabilidade é a coisa mais importante numa startup. Legal. Kautschuk, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que gostaria de saber um pouco mais sobre as tuas estratégias de divulgação de negócios que tu usaste nessa tua experiência. Se tu usaste um site próprio, enfim, conta um pouco para nós. Bem interessante. Antes de responder essa pergunta aí, o meu testemunial sobre o Empretec, viu? Eu fiz o Empretec, acho que foi em 2004, acho que foi. Naquela época durava 9 dias. E para mim foi... Só que não me falaram aquela história de não tomar decisões e eu acabei me separando e largando o emprego. Mas foi legal, foi bem legal. Bom, com relação a essa parte de comunicação, você se lembra que quando eu falei nos fatores ali de possíveis... que pode ter propiciado o fracasso, as áreas cinzas, e uma delas foi exatamente a questão da comunicação. O que eu quero dizer com comunicação? Eu sou da geração de régua de cálculo. Mentira. Não, mas na aviação a gente usa régua de cálculo. E aí o que acontece? E aí vem, hoje em dia, Twitter, Snap, não sei o que é lá, é muito meio de comunicação. Tá? Isso é muito bonito para quem tem aí 20 e poucos anos. Mas no meu caso é bem complicado, porque meu cérebro ele já é formatado de uma maneira muito cartesiana. E essas ferramentas de comunicação, hoje em dia, elas não são cartesianas. Elas são bem diferentes, tem tudo a ver com a maneira que as pessoas, que essa geração de sei lá, pós-adolescente hoje vive. Então, qual é a minha dica? Se você não sabe, não tente fazer. Por quê? Porque vai quebrar a cara. O que eu quero dizer com isso? Comunicação em mídias sociais é uma coisa muito complicada e exige uma especialização muito grande. Tá? Não tem nada a ver com marketing. Não tem a ver com teoria de comunicação, mas tem a ver com ferramentas. E aí a gente está falando em indicadores, em um monte de coisa. Então, tu imagina, tu pega como é que tu vai impactar o teu público? Claro, depende de qual é teu público, mas tu está falando de um... Exatamente, tu tem que conhecer o público. E tu tem que falar a mesma linguagem que o teu público. Então, se o teu público está tweetando, tu tem que estar tweetando também. Eu não tenho conta no Twitter. Aliás, nem sei como é que faz. Então, isso é uma coisa que, assim, ó, não se aventure nessa
seara se você não tem um bom conhecimento disso ou não queira dedicar um bom tempo para isso, porque consome muito tempo. Eu poderia ter aprendido? Claro que eu poderia ter aprendido, mas não era a minha atividade fim. Posso meter o bedelho aqui? É que, na verdade, existe uma grande divisão, qual é o tipo de negócio que tu está fazendo. Se é business to consumer, né, a gente chama B2C, ou se é B2B, que é business to business. Você vai vender para o mercado corporativo, aí menos do que comunicação, o que interessa muito mais é a venda, né? A estrutura de canais de venda e de uma estrutura de venda. De qualquer maneira, existe um indicador muito importante, que é o que a gente chama de CAC, né? É o CAC, custo de aquisição de cliente. No caso de B2C, isso é o que tu vai investir em marketing, em quais meios, né? Porque hoje em dia o SEO, né? Negócio de investir para ter busca, nos mecanismos de busca, né? É o maior investimento que se faz em marketing B2C e é o mais eficaz, o mais efetivo. Mas isso tem um custo e tem que saber quanto que tu tem que investir para conseguir um cliente. Isso tem que ser medido, varia de negócio para negócio, né? E isso é o que, às vezes, as pessoas... Esse indicador é fundamental para quem está começando no negócio B2C. No negócio B2B é saber canal, né? Custo de comissão é mais tradicional. Nós temos perguntas aqui, certamente, para mais de meia hora, e todas elas estão bem interessantes. Mas agora, só assim para completar, Cautchuk, aqui veio uma que até a Nancy vai gostar de ouvir. Meu filho, engenheiro, está viajando para o Chile e assistindo pela internet o evento. Olha só, que beleza. E aí, então, veio uma pergunta que seria ainda dentro da área de comunicação, acho que em parte tu já abordasse isso, mas o que deu errado? Pergunta ele com a empresa de comunicação. Bom, como eu comentei com vocês, eu tinha uma limitação de recurso. E aí o que acontece? E aí eu tinha duas opções. Ou eu contratava uma agência de comunicação com o dinheiro que eu tinha, ou eu não contratava. E, bom, era bala de prata, então dei o tiro errado. A bala de prata não, era de chumbo. Era de chumbo, exatamente. Era de chumbo, tipo, da péssima qualidade. Então, o grande erro foi esse. Eu me lembro que, assim, tinha algumas peças, porque o que a gente fazia? A gente tinha fanpage no Facebook, tinha site, tinha website para venda, aquele negócio todo. Mas eu me lembro que no Facebook, então, a ideia era fazer postagens a cada 2 dias. Então, botar foto... Assim, as primeiras peças que eles me mandaram, assim, eu chorava, porque eu dizia assim, quem é que vai comprar alguma coisa com essa aparência que vocês estão dando aqui? Então chegou um ponto que eu estava ensinando para eles como fazer a abordagem. Aí eu disse, não, agora chega. E só que aí que tá, sabe, engenheiro acha que sabe fazer de tudo, né? Então, principalmente, né? Meu pai que dizia assim, tu que é engenheiro, como é que faz isso? E aí chegou um ponto que eu enchi o saco e disse, eu vou tentar fazer, mas é por isso que eu digo, não se aventurem nessa área, principalmente quem é da área de ciências exatas, porque é bem complicado de se comunicar que não seja através de equações. Tá? Eu também cometi esse erro. Derivada de segunda ordem, então nem pensar. Eu sempre busquei negócios B2B, porque, embora não saiba vender, é muito mais fácil tu contratar um vendedor do que tu te comunicar com o mercado. E contratar a empresa tradicional de marketing, aquelas empresas que faziam assessoria de imprensa e tal, ou barata, né? Aqueles guri que estão começando lá, que dizem que é um negócio errado. É um negócio errado. Maravilha. Deixa eu só complementar uma outra coisa que eu me lembrei agora. Vejam bem, eu falei um pouco do meu histórico e eu vinha de uma vida de executivo, de multinacional. Então, ou seja, eu trabalhava com equipes de pessoas. Teve épocas que eu tinha equipe assim, de 30, 40 pessoas e as coisas eram muito bem segmentadas. Tinha o departamento de comunicação, não sei o que lá. E aí, de uma hora para outra, o cara tenta fazer tudo sozinho. É bem complicado.
É bem complicado. Uma coisa é tu ter a visão holística, eu acho que isso é importantíssimo. Outra coisa é tu entrar lá a fundo e descobrir quanto tu vai pagar pelo page view no Google. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui que até eu estava com vontade de responder essa, mas eu quero que os dois amigos convidados, palestrantes, nos dêem uma orientação. O que o Cássio está querendo saber? Olha só a abordagem dele. Muitas vezes identificamos uma oportunidade imediata ou urgente. Se for fazer uma avaliação mais profunda, diz ele, com plano de negócios, pesquisa de mercado, etc., a oportunidade pode ser perdida. Quais os pontos chaves, pergunta ele, a se avaliar para minimizar os riscos? Não, titubeou, eu vou responder. Não, eu não sei. Eu deu vontade de fazer a pergunta de volta. Por que uma oportunidade é perdida? Porque vão entrar concorrentes no mercado? Porque se é uma janela de oportunidade, claro, as janelas de oportunidade se fecham geralmente porque entram concorrentes, né? E quando tu é o primeiro no mercado de oportunidade, fatalmente vão entrar concorrentes se tu tiver sucesso, né? E esses concorrentes, por exemplo, o Google não foi o primeiro mecanismo de busca, né? Ele foi o terceiro ou o quarto, mas ele entrou como um diferencial que acabou papando os outros, né? Então, para tu entrar no mercado já ocupado em que tu não é líder, tu tem que entrar com um diferencial muito grande, né? Exatamente. Ou seja, o mercado tem... A barreira de entrada tradicional é dominação de mercado. Ou seja, se tu não tem um diferencial, quem tem 60% do mercado é muito difícil de vencer sem ter um diferencial competitivo muito grande. Mas na pergunta ali, ele como é que ele diz uma boa ideia? Como é que é a pergunta? Muitas vezes identificamos uma oportunidade imediata ou urgente. Se for fazer uma avaliação mais profunda, com plano de negócios, pesquisa de mercado, etc., a oportunidade pode ser perdida. Tá, aí que está. Uma oportunidade. Oportunidade para quem? Porque às vezes, nossa, eu tive uma baita uma ideia de um problema que eu tenho, mas é um problema que só eu tenho. Aí não é quer dizer, é uma oportunidade, mas tem um mercado substancial, e segundo, esse mercado, ele está disposto a pagar por isso, e terceiro, esse mercado é acessível, não adianta o cara estar lá em Altamira e eu tentar vender um negócio aqui. Então, tem que levar isso em consideração, quer dizer, o tamanho disso aí, é uma ideia para quem? E até complementando a permanência deste mercado. Nós temos um consultor, o Forner, que ele costuma dizer que vender guarda-chuvas quando começa a chover é uma boa oportunidade, mas quando para de chover, terminou. Então, o quanto quando nós identificamos oportunidades de negócio, elas vão permanecer de modo a sustentar todo o investimento que foi feito. Então, muitas vezes, essa fase de planejamento, ela quer justamente investigar isso, o quanto ela se sustenta, né, com investimento e sustentação, de fato, né? Mas uma coisa que eu queria, assim... Não. Fala primeiro. Não, mas uma coisa que eu queria agregar a tudo isso que vocês falaram para o Cássio é o seguinte. Na verdade, às vezes o pessoal pensa plano de negócio. Mas plano de negócio, na verdade, é o seguinte, não é nada complicado. Aliás, nem é plano de negócio mais, né? É modelo, é o famoso, é os canvas, né? O Business Model Canvas, o que é? É um papel grudado na parede com 11 ou 12 retângulos, onde numa tarde está feito o planejamento. Esse planejamento vai ter que ser revisado, vai ter que ser revisto, como o Cautchuc falou, sim, sem dúvida. Bom, agora temos um projeto. Agora, então, eu também sou sócio fundador do PMI aqui no Rio Grande do Sul e até hoje estou metido lá. De novo, vamos fazer um projeto pegando o PMBOK lá, os 47 processos. Não. Tem outro canvas de projeto que a gente pode botar na parede e fazer, de novo, numa tarde, o modelo inicial do projeto, que vai ser revisado, que vai ser aperfeiçoado, e que se for uma coisa pequena, pode ficar naquilo que está ali.
A questão da oportunidade a oportunidade. Uma empresa, ela é feita para durar, né? Isso que muitas vezes a gente pensa no investimento. O investimento não é o maior problema de uma empresa. O maior problema de uma empresa é a despesa constante, né, e principalmente de pessoal, né, ao longo do tempo. Quer dizer, esse compromisso que tu tem por isso que a gente diz, a empresa se torna... Tem a eu-presa, né, e tem a empresa, que é quando o cara tem contrato e assume o compromisso de pagar salário para mais gente, né? Que não sejam 2 só. Eu acho que tem que ter mais do que 3 caras para a gente realmente chamar de empresa. E aí ele tem um compromisso de manter aquilo, compromisso até com os clientes, né? Até para fechar uma empresa, não é só a burocracia que é o problema. É o teu compromisso com a clientela que tu criaste. Ou seja, não pode simplesmente agora, irresponsavelmente, tem que fazer um trabalho de saída do mercado e manutenção da imagem, né? Isso. Quem começou isso foi o Mauá, né? Maravilha. Eu tenho uma pergunta agora aqui para a Viviane, e é uma barbada, Viviane. Uma barbada. Tem uma pessoa aqui que está querendo saber o seguinte: sugestão de algumas áreas com potencial de investimento para quem tem pouco capital, mas bastante tempo. Quer dizer, se fosse fácil, qualquer um respondia, mas... Essa é uma pergunta bastante recorrente e eu acho que é legal começar a listar algumas atividades. Eu falei isso no início da minha fala, da questão da paixão, né, e de resolver problemas. Eu acho que tem que começar a identificar, a partir daquilo que gosta de fazer, daquilo que sabe fazer, o que poderia estar resolvendo o problema de alguém, né? Como eu disse, as oportunidades são muito mais fáceis de quem vai executar a empresa perceber no mercado com a sua realidade, a partir do seu ponto de vista e da sua competência e da sua especialidade, né? Mas a gente sabe que isso não é fácil e a gente recebe muitas consultas sobre isso no nosso atendimento, e a pergunta que o pessoal faz é: o que está dando dinheiro? E então nós já temos no nosso material lá um banco de ideias de negócio. Não significam que sejam ideias de ouro, né? Não significa que sejam ideias que estão dando muito dinheiro, mas são ideias que devem ser exploradas de acordo com cada um dos mercados, de acordo com as características pessoais. Então eu recomendaria ou uma visita, né, no Sebrae, a gente tem bastante material a respeito para considerar várias oportunidades, ou até no nosso site também. Nós temos um banco de ideias de negócio lá que é muito legal e vale a pena consultar. Eu acho que não precisa muito dinheiro para manter uma empresa. Depende do que o cara, da ambição do cara. Entendeu? Eu acho que tem um valor enorme fazer um boteco. Entendeu? Eu acho que esse cara, esse empreendedor, eu acho que uma coisa é empreendedor, empresário. Acho que o empreendedor, acho que, como eu já disse, acho que eu estou discordando um pouquinho. Acho que todos nós somos empreendedores. Tem empreendedor dentro de empresa. Ou seja, se dentro de uma empresa não houver a mentalidade empreendedora dentro dos funcionários da empresa, a empresa fica estagnada, fica fazendo mais do mesmo sempre. Empreender é criar um novo. Entende? Então, é enfrentar problemas, é criar um novo. Então, eu acho que tem um valor enorme. E eu acho que é muito mais uma questão de criar valor naquilo que tu gosta de fazer, ou naquilo que tu te invoca, sei eu, né? Mas criar valor. Se precisa ter uma remuneração, quanto? Precisa acumular muito? Não sei, acho que essa ideia de acumulação, eu sou meio contra isso. Não é necessário isso para ter sucesso. Acho que o sucesso está em fazer um negócio, né? E uma outra pergunta aqui que eu sei que sempre é uma preocupação. O Marcos pergunta assim: até onde o patrimônio pessoal do sócio de uma empresa corre risco? Posso responder? Numa limitada, tu corre, né, tu responde até
o capital, né? Ou seja, mas, na verdade, vai um pouquinho mais além, né? Porque a honra está em jogo, né? Perante pessoas que tu contrataste, perante uma série de coisas. Depende se o cara tem honra, né? Quanto vale a honra de uma pessoa, né? E numa SA, Gaiosado, não é o capital que está em risco, não são os acionistas que correm risco. Quem corre risco são os diretores, né? São os diretores de uma SA que são imputados pela eventual falência da empresa. Deixa eu complementar essa questão aí. Você sabe o que significa home broker? Home broker é o cara que trabalha com bolsa de valores em casa. Eu já fui home broker, então eu entrava lá, comprava ações, vendia ações. É o investidor. Tá? O empreendedor também é um investidor. Mas onde é que eu quero chegar é o seguinte: qual é a diferença entre o investidor e o jogador? O jogador, ele vai para o cassino, se ele está ganhando, ele está feliz, ele começou a perder dinheiro, ele bota mais dinheiro para recuperar aquele que ele está perdendo. E ele vai botando e vai botando, vai botando. O investidor não. Principalmente o home broker, ele coloca muito claro os stops. Até aqui eu vou. Daqui eu não passo. Ou seja, eu sei que o meu prejuízo vai até aqui. Então, se você tem uma quantidade limitada de dinheiro, coloca o ponto, ó, até aqui eu vou perder, depois disso não. Por quê? Porque vai virar um saco sem fundo, daqui a pouquinho. Não, porque eu vou tirar do empréstimo para cobrir o empréstimo do empréstimo e assim vira uma bola de neve. Então, assim, ó, estabelece, eu quero que dê certo, mas e se não der certo? Até aqui eu vou. De certo modo foi o que eu fiz. Até aqui eu vou. Não, eu não quero perder dinheiro. Então tá, então eu parei por aqui e vou para a próxima atividade. Não vou agora entrar em desespero porque não deu certo. Por quê? Porque eu tenho que estar ciente de que, como empreendedor e como investidor, eu tenho que correr risco. Então, isso é inevitável. Se não quer correr risco, então nem pensa em ser investidor e empreendedor. Mas estabelece esse até onde eu vou. Deixa eu pensar numa coisa. Aí tem o cuidado com a paixão, né? Por exemplo, esse negócio da PowerSelf me apaixona. Eu já perdi, acho que uns 500 mil reais ali. Né? E continuo, né? Agora eu dei o stop no Google, mas essa ideia racional, né? Essa ideia racional de ter uma trava, né? De perda, porque a parte mais racional do corpo humano é o bolso, né? O coração não é racional, mas sem o coração a gente não empreende também, tem essa coisa. Sem a paixão, sem aquilo, né, sem a invocação de fazer algo difícil. Eu queria dizer mais uma coisa sobre o problema. Não é o capital. Eu falei ali capital e coisa. É quanto que a gente vai botando de empréstimo para a empresa. Depois tu vai buscando, seja na forma de mútuo, né? A gente vai dando o famoso mútuo, é muito maior normalmente o que tu empresta para a empresa do que o valor que tu botou em capital. Né? E é esse valor é que tem que ter uma trava. E aí, Viviane, o que o Sebrae disse para o pessoal numa hora dessas? O empreendedor, ele tem que ser sonhador, mas ele tem que ser um sonhador com medo, né? Porque o sonhador, se ele for só sonhador, ele voa e viaja e faz muita maluquice. E se ele tiver só medo, ele não sai do lugar, né? Então tem que encontrar o equilíbrio entre o sonho e o medo, né? Porque o sonho faz enxergar outras coisas onde as outras pessoas não veem, mas o medo ele segura também e faz ter cautela. Então isso é fundamental. Tem que encontrar esse equilíbrio. Deixa eu contar uma historinha. A minha filha fez administração e ela tem horror que eu conte essa história, mas eu vou contar. Porque quando ela começou, eu disse para ela o seguinte: administrador não é empreendedor. Por quê? Porque o administrador ele aprende na escola
que empresa é um negócio difícil de administrar, e jamais vai se meter nesse negócio, né? Ele é ensinado a ter medo. Nem advogado. Advogado é o cara que vê, né, problema em tudo, ele não vai. Né? Como é que uma empresa começa? Por ignorância. Por não saber que uma empresa é um negócio tão difícil, a gente se mete a fazer pão, a fazer modem, né? Vai lá e acha que porque sabe fazer um produto, né, vai ter uma empresa. Aí o cara que vai fazer o produto, quando faz o produto bonitinho, descobre que tem que vender. E ele não sabe vender. O engenheiro é aquele cara que não sabe vender. Né? Aí o que acontece? Aí ele vai buscar um sócio que seja vendedor. O outro tipo de empresa é o cara que trabalhava numa empresa, conhece todo mundo, é um baita vendedor e tal, acha o seguinte, o negócio é ter todos os clientes, agora só preciso pegar um daqueles Zé Mané lá, né, e que saiba fazer o produto certo, e daí, né? Aí tem os dois tipos de empresa, a empresa do vendedor e a empresa do engenheiro. Né? O engenheiro vai ter um sócio que é vendedor, porque ninguém tem dinheiro para contratar, vai ter um sócio que o outro vai ter. Se os dois não brigarem, porque qual é a briga? Um quer fazer o produto bem bonitinho e o outro chama ele de sonhador. O outro quer vender, vende até a mãe e tal. Não. Então, se eles não brigarem, eles vão crescer, vão fazer uma empresa. Aí o que acontece? Quando eles crescerem, eles vão descobrir que marketing não é venda, né? que produção não é fazer protótipo. Aí está na hora de chamar quem? O administrador ou o advogado, porque os dois podem estar brigando também. Né? Então, o advogado ou o administrador vai ser o terceiro sócio, ele vai ser minoritário. Se ele é bom mesmo, geralmente eles são, eles acabam de majoritário, né? Porque eles compram dos idiotas. Cautchuk, tem uma pergunta aqui de um ponto que tu tocasse ali na tua apresentação no final, que é sobre o conselho consultivo, ou conselho de administração, enfim. E o que o Rafael pergunta é qual a importância de um conselho consultivo? Quais as funções, deveres, como escolher os participantes e a partir de qual parte ele se torna recomendável? Bom, quando se fala em SA, a figura que existe é do Conselho de Administração. Agora, quando a gente está numa limitada, aí fala no Conselho Consultivo. E quem deve ser o conselheiro consultivo? Primeiro eu vou responder quem não deve ser. Os amigos. O conselheiro consultivo é aquela pessoa que ele tem que ter um olho clínico de modo a poder ter uma visão do que está acontecendo. Mas tanto o conselheiro consultivo quanto o conselheiro de administração, do conselho de administração, eles não botam a mão na massa, ou seja, é hands off. Tá? Por quê? Porque quem toca o dia a dia é o CEO, é o presidente da empresa. Esses sim, esses são os executivos. O conselho consultivo é o cara que vai analisar para ver se o planejamento estratégico do ano seguinte faz sentido. Ele vai analisar para ver se aquele estudo de viabilidade do novo produto está coerente. Outra coisa que ele vai fazer, se possível, utilizar o networking dele também, para trazer algum conhecimento para dentro. E assim por diante, mas ele nunca bota a mão, ele não é o cara que vai lá para, vai ajudar a vender, vai ajudar a desenvolver, nada disso. Basicamente essa é a figura. Agora, a partir de que ponto? Bom, isso depende, porque dificilmente vai ser uma obra filantrópica. Então tem um custo. Se a gente está falando de um conselheiro de administração, dependendo do porte da empresa, um conselheiro de administração pode cobrar aí de 8 a 80 mil por mês por uma reunião de um dia. Existe uma alternativa hoje bem mais barata, que é a mentoria. Então, a mentoria, o que é o mentor? O mentor não é coach. O mentor é aquele cara que tem experiência e que vai ajudar. Por exemplo, como eu disse, na UAL, em todas as aceleradoras, o ativo mais importante que é agregar não é o dinheiro, é a mentoria. Né? E essa mentoria é um conselho de administração. A questão é quanto o empreendedor, que é quem tem que fazer o negócio, está disposto a ouvir. Porque o bom conselheiro é aquele que diz a verdade, e não o demagogo que diz o que o cara quer ouvir.
Então, a verdade é dura, geralmente ela é dura, ou seja, ninguém nasce competente. Então, e mais, eu queria dizer que existe uma oportunidade para engenheiros mais de cabelo branco, né? Eu estou vendo alguns aqui, ou sem cabelo também, que é o seguinte, uma forma de empreender é como nós estamos empreendendo, que é sendo mentor na aceleradora. Então, o investimento não é alto, uma cota lá na UOL custa 64 mil em 4 parcelas, né? Estou fazendo aqui mas só que precisa ser convidado, ou seja, não é qualquer um que entra, precisa ser convidado e tem que ter algum asset de tempo e de experiência para poder contribuir, muito mais com mentoria do que com o dinheiro. Pessoal, eu tenho um desafio aqui. Nosso tempo está esgotado, mas eu tenho 5 perguntas aqui. Daqui a pouco, se a gente dedicasse uma resposta de 1 minuto para cada uma delas, a gente... Tu promete? Para a gente, afinal, assim, os colegas que estão aqui certamente gostariam de uma palavra. O pior é que a primeira que eu tenho aqui é para o Jaime. Jaime, como a UOL está tratando projetos de inovação em energia limpa, como a energia solar? Como qualquer outro, tem escalabilidade, passa pelo funil. Hoje entram 350 projetos por semestre, a gente escolhe 5. Né? Basicamente é isso, é entrar lá, se inscrever, é muito bem-vindo. Né? Qualquer projeto é bem-vindo. Viviane, o Sebrae tem em seu planejamento estratégico o projeto de apresentar o empreendedorismo na escola pública? Essa é fácil. Sim, sim. Nós temos um trabalho que ele já está sendo feito, ele tem a perspectiva de aumentar para o próximo ano, que é a inserção nas escolas, né, de disciplinas de empreendedorismo, de forma transversal, então envolvendo todos os professores, para que em todas as disciplinas eles tenham atividades que estimulem o comportamento empreendedor, que é o que o Jaime falou. Ou seja, ele considera uma alternativa ao empreendedorismo, só que quando a gente trabalha com criança, a gente não está falando de carreira ainda. A gente está falando de comportamento empreendedor, que é aquilo que vai modificar para as decisões que ele vai tomar na vida dele. Então, é uma outra forma de trabalho. Bom, e agora essa aqui, Jaime e Kautschuk, eu quero ver vocês responderem com, no máximo, 3 palavras. Como desistir de um investimento antes de quebrar a empresa? Pode ser 2. Sendo racional. Eu acho que tu já respondeste antes, é a trava. Se os técnicos têm conhecimento da burocracia nos negócios no Brasil, por que isso não evolui para a simplificação das exigências? Mas que bela pergunta, não é mesmo? Porque nós estamos no Brasil. É uma questão cultural. O nosso modelo é um modelo português, que foi dado um modelo cartorial que... Bom, não preciso falar mais. Né? A gente tem mais advogado do que engenheiro. Esse é o problema. E advogado é o contrário do empreendedor. Né? É exatamente aquele cara que diz o seguinte, tudo que vai dar errado, ele é o profissional do medo. Né? Eu sempre digo para todos os advogados que eu tive, assim, se eu fosse te seguir, eu não fazia nada do que eu fiz. Né? Porque tudo tem problema, em tudo tem problema. E aí é o seguinte, se não tem, eles criam, porque eles precisam de emprego, né? Então... Tem uma empresa que eu trabalhei, que a gente sacaneou o pessoal da área jurídica. Na porta tinha departamento jurídico, a gente trocou a placa e botou departamento de não vendas. Gente, aqui tem uma pergunta bem cifrada. Opções de CNPJ para engenheiros autônomos, MEI é possibilidade? Na verdade, algumas atividades sim, mas a engenharia diretamente não. Atividade como engenheiro não. Então, tem a exploração de outras atividades que sim, tem uma lista enorme de atividades que são permitidas. Mas, especificamente, a produção intelectual... Algum advogado deve ser. Maravilha. Então, assim, eu acho que para encerrar, gente, uma última palavra de cada um de vocês aí,
algum conselho para essa turma que ficou aqui galhardamente até essa hora, antes de a gente passar para a palavra final da Nancy? Sem esquecer que o nosso tema era empreendedorismo em tempos de crise. Eu só quero reforçar aquela frase que eu não sei de quem é a autoria, que o dinheiro só muda de mão, mas ele segue, né? E que existem muitas oportunidades inexploradas, e num país como o nosso, que ainda tem tanta gente empreendendo por necessidade, a gente tem muito espaço para crescer, e como, né, vocês comentaram, certamente engenheiros têm muito mais possibilidades, porque a gente ainda pode inovar demais nesse país, se contar com algumas características de criatividade que certamente a gente tem. Eu vou dizer só assim, ó, não tenham medo, tenham prudência. Bom, eu vou usar a palavra crise, né? Crise, o ideograma chinês para crise, vocês devem saber, tem 2 significados. A escrita chinesa é ideográfica, então ela é a junção de 2 ideias. Uma ideia que é casa queimando, ou seja, risco. E a outra é o símbolo de um sol nascendo, ou seja, de algo novo, de oportunidade. Então, é risco e oportunidade. E se vocês observaram o gráfico que a Viviane mostrou, exatamente nos anos de crise que o empreendedorismo cresce, ou por necessidade, ou por oportunidade. A ideia é que o engenheiro ele tem a oportunidade de criar, né, de criar soluções. O advogado só cria problema para vender a solução. Então, nós temos que criar soluções. Eu acho que está na mão do engenheiro, né, esse empreendedorismo de oportunidade. Bem, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de vocês que engrandeceram essa tarde, e nós tratamos de assuntos assim absolutamente importantes de uma forma muito leve. Eu acho assim, conseguiram, e parabenizo, expor aqui todas as dificuldades, aquela parte também abaixo do iceberg ali, com muita propriedade. Eu acho assim que muitas vezes a gente vai em eventos que só trazem o sucesso, o brilho, sem dizer as bases para que isso tenha acontecido, e principalmente os fracassos que servem para recomeçar, para rever, e quem está pretendendo empreender é fundamental isso. E complementando, eu sou uma profissional da administração pública, trabalhei 40 anos e me considero uma empreendedora, porque sempre fiz com paixão, sempre entendi os desafios, quis enfrentar os desafios. Então, começar com o empreendedorismo como uma forma de vida nas crianças é fundamental. E também complementando aí, o nosso sindicato, quer dizer, é um sindicato empreendedor, porque uma das partes é a questão da busca do piso salarial, mas uma tarde como essa e o nosso programa de qualificação que está à disposição de todos vocês é sinal que nós somos um sindicato empreendedor. Muito obrigada.